ouvidos atentos, com o coração aberto, para sermos edificados pelo Senhor. Eu oro entregando as nossas vidas diante de Ti, e assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Feliz de estar compartilhando a palavra com os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo de número 1. Minha versão é um pouquinho diferente da televisão, então vou acompanhar pela televisão para ficar mais fácil para os irmãos. Diz assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Até o versículo 2, meus irmãos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações. Que a tua palavra seja anunciada com poder, com amor, com fidelidade. Que ela nos alcance nessa noite, gerando em nós uma maturidade espiritual, gerando em nós uma confiança e uma esperança maior na vinda do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos sair daqui mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante da primeira epístola de Pedro, uma pequena carta que Pedro escreve a um grupo de cristãos, e ele trata alguns assuntos nessa carta. Se você for parar para analisar, Pedro, ele faz questão de destacar algumas coisas bastante importantes que o povo de Deus precisa viver. E aquilo que vai nortear, ou seja, aquilo que vai ser o ponto de partida de Pedro, para que a igreja ao qual a carta foi destinada possa entender e compreender o que Pedro está passando para eles, é o fato de que aqueles que foram eleitos por Deus se tornam estrangeiros nesse mundo. E o que vai nortear a nossa mensagem nessa noite é a seguinte afirmação: nós somos estrangeiros nesse mundo. Talvez alguém já disse para você assim: mas eu não sou daqui, eu sou um cidadão do céu. Ou talvez a gente já ouviu, ou já cantamos, eu não sou daqui, para casa voltarei. O fato é, nós somos estrangeiros nesse mundo. E isso precisa ser o ponto de partida da nossa vida cristã. Porque o apóstolo Paulo chega a dizer que o homem que espera Cristo somente para essa vida, ele se torna o mais miserável
de todos. Ou seja, o homem que esqueceu que é um estrangeiro nesse mundo, ele parte para uma vida de miséria. E Paulo não está falando fisicamente falando, financeiramente falando. O contexto de Paulo é espiritual. E o contexto de Pedro também. Irmãos, nós precisamos entender que a felicidade de um crente, ou a felicidade daqueles que foram achados por Jesus, passa pelo entendimento de que somos estrangeiros nesse mundo. Se não houver essa convicção no meu e no seu coração, dificilmente iremos experimentar a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Nós precisamos romper com esse mundo, para que nós possamos experimentar da verdadeira felicidade. Então Pedro norteia a igreja através dessa afirmação: vocês são estrangeiros nesse mundo. Irmãos, imagine comigo uma vida antes de Cristo, vivendo em um mundo que não é seu, partilhando de coisas que não são suas, vivendo uma felicidade falsa. Era assim que essa igreja, que esses irmãos viviam. Viviam num mundo em que não era deles, porque o mundo terreno que nós conhecemos, ele é governado pelos poderosos. Partilhavam de uma felicidade ilusória que era movida por momentos. Meu irmão, não existem momentos de felicidade. Existe uma vida feliz com momentos de dificuldade. Mas quando estamos longe de Cristo, só conseguimos experimentar pequenos momentos de felicidade. Era assim que esse povo vivia. Então Pedro, ele está direcionando essa carta para a igreja da Ásia, e ela precisa entender isso. Ela precisa entender que ela deve ser considerada como uma estrangeira nesse mundo. E é muito interessante isso, irmãos, porque como sermos estrangeiros em um mundo que a gente conhece tão bem? Quando a gente vai passear para algum lugar que a gente nunca foi, é fácil ser estrangeiro. Você não conhece nada, tudo é novidade. Todas as paisagens são diferentes. O sotaque das pessoas é diferente. O clima do lugar é diferente. Então nós nos sentimos estrangeiros muito facilmente. E às vezes nós até lutamos para nos encaixarmos naquele contexto que é tão diferente para nós. Mas como nós podemos ser estrangeiros em uma terra já conhecida? Como eu e você podemos ser estrangeiros no meio do nosso próprio povo, no meio da nossa própria nação, andando pelas paisagens que a gente está acostumado a ver a vida inteira, com as pessoas que nós conhecemos, com os mesmos lugares, os mesmos ambientes? Pedro está escrevendo uma epístola para pessoas que nunca saíram da Ásia, pessoas que nunca mudaram de cidade, pessoas que nunca mudaram de casa, mas que depois que foram encontradas por Cristo, passaram a ver o mundo como um lugar estranho. Meus irmãos, depois de Cristo, tudo para nós se torna diferente. Depois de Cristo, tudo para nós precisa se tornar diferente. E Pedro chama a atenção dessa igreja,
Nós temos um exemplo na Bíblia, o texto de Moisés. Moisés vive 40 anos no palácio. Moisés vê todos os dias os egípcios oprimindo os hebreus. Mas em um determinado momento, aquilo se torna estranho para Moisés. E o que Moisés vai fazer? Ele vai matar o egípcio e o enterrar na areia. Por quê? Porque a opressão que os egípcios exerciam sobre os hebreus tinha se lhe tornado estranha. E por que Moisés achou estranho aquilo? Porque Deus havia encontrado o coração daquele homem. Irmãos, Pedro quer que a igreja entenda que quando Cristo nos encontra, esse mundo que para nós era conveniente e confortável se torna um lugar estranho. E como consequência, nós nos tornamos estrangeiros nesse mundo. É como se Deus estivesse arrancando esses indivíduos das suas origens, das suas tradições religiosas, dos seus padrões morais, e inserindo eles dentro de um novo contexto. Isso é fazer parte da igreja. Isso é ser igreja. É quando você é arrancado do seu contexto, longe de Cristo, e inserido dentro do corpo de Cristo. É como se Deus estivesse pegando esse povo e transportando esse povo de um lugar para o outro. E esse novo lugar, ele é totalmente diferente do que eles estavam acostumados a viver. E sabe por que esse lugar se torna diferente? Porque eles se tornam estrangeiros nesse mundo. Irmãos, o mundo que era tão atrativo para eles, já não é mais. O mundo que despertava tanta cobiça e tanto desejo no coração deles, já não desperta mais. O mundo que era o motivo deles depositarem as suas expectativas e esperanças, já não é mais. Porque eles foram achados por Cristo. Eles descobriram que eles não estão em casa mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mundo não é a sua casa. Não se acostume com isso aqui. Isso aqui não é a nossa casa. Eles descobriram que fazem parte de uma outra pátria. Eles descobriram que há algo maior. Eles descobriram que esse mundo, por maior do que seja, ele se torna pequeno diante da descoberta do coração deles. Olhe comigo o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros ou estrangeiros, da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos, a carta começa com uma saudação. Pedro é o autor, a quem Deus está soprando, como a Escritura diz, e Silvano, aquele que está redigindo. Mas quem é Pedro? Irmãos, Pedro, ele é um tipo de líder improvável na igreja. Como assim, irmão Caio? A pergunta que responde quem é Pedro é a seguinte: quem de nós escolheria Pedro como líder? Essa pergunta resume quem é Pedro. Porque provavelmente nenhum de nós escolheria Pedro para ser o nosso pastor. Então Pedro acaba se tornando um líder improvável. Improvável por quê?
porque aos olhos humanos Pedro não possuía talvez as características e virtudes que eram necessárias para que ele se tornasse um grande líder. E por que eu estou dizendo isso? Porque a beleza da carta começa aí. Irmãos, quando Pedro ele se dispõe como esse líder improvável, ele está deixando subentendido para nós que quem capacita sempre é o Senhor. Meus irmãos, nós podemos fazer de tudo, mas somente Deus pode nos capacitar a sermos alguém que cumpre o chamado. Somente Deus pode levantar homens como Pedro. Interessante que quando Pedro se coloca na condição de um líder improvável, Pedro está mostrando para nós que por mais que talvez alguns pensem que isso faça muita diferença, Pedro não precisou de um preparo formal para ser um grande líder. Pedro não precisou passar pelas faculdades de teologia da época. Pedro não precisou tirar uma licenciatura em teologia. Pedro não precisou se formar em doutorado, em mestrado. Pedro não precisou disso, porque foi Deus quem capacitou Pedro a se tornar um líder. E Pedro precisa que a igreja entenda isso. Porque um dos grandes problemas que existem hoje é que nós chegamos na igreja achando que estamos prontos. Nós não estamos prontos. Nós vamos ficar prontos. Ninguém chega pronto. É impossível se apresentar pronto diante de Deus. E Pedro se apresenta como um improvável, mas um improvável que foi capacitado pelo Senhor. E ele não é só um líder improvável, ele diz que é um apóstolo de Cristo. Irmãos, Pedro está escrevendo para a igreja não só como alguém que foi capacitado pelo Senhor, mas alguém que foi chamado e que recebeu autoridade da parte de Deus. Quando Pedro está dizendo apóstolo de Cristo, ele está dizendo: o Senhor deu-me essa autoridade de ser apóstolo. Irmãos, são pequenos detalhes da Bíblia que fazem diferença para a nossa vida. Pedro está escrevendo palavras com autoridade. Pedro não está escrevendo, meu irmão, achismos da sua cabeça. Ele está escrevendo baseado na autoridade recebida por Deus. E nós vamos ver que Pedro ele vai usar pelo menos duas palavras um pouco diferentes, que às vezes a gente não tem tanto costume de usar. Eleitos. No versículo 1, ele diz aos eleitos que são forasteiros. E no versículo 2, ele diz aos eleitos segundo a presciência de Deus. Meus irmãos, essa palavra ela está representada aqui de duas formas. A primeira palavra no versículo 1, ela fala um pouco sobre o estado em que esses irmãos estão. E no versículo 2, ela fala sobre a condição a qual eles se encontram. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe para você entender. Pedro aqui, meu irmão, ele está escrevendo para pessoas que se converteram. Você precisa entender que aqui são pessoas que não nasceram num berço evangélico. Foram pessoas que passaram uma vida inteira recebendo um tipo de doutrinamento, mas que pela vontade do Senhor foram alcançadas pelo Evangelho.
Então, essas pessoas, elas carregavam com elas muitas coisas do passado. Elas carregavam com elas não só tradições religiosas, mas um certo tipo de padrão moral no qual elas mesmas se aprovavam, não diferente de nós. Até nós conhecemos o Senhor, qual é o padrão moral que nós carregamos? Eu pago as minhas contas, eu respeito a minha esposa, sou um homem aprovado, não arrumo problema com ninguém. Não é esse o padrão moral do mundo? Só que quando nós viemos para o Senhor, nós olhamos para isso e entendemos, isso não é o suficiente. Então esses irmãos, eles vêm de um padrão moral diferente. E quando eles são encontrados pelo Senhor, há um tipo de choque cultural dentro deles, como acontece comigo e com você. Quando as nossas verdades são confrontadas pela verdade do Evangelho, quando as nossas convicções são derrubadas pelas palavras de Jesus Cristo, quando o nosso coração aprovado, ele é espremido pela santidade de Deus e nós conseguimos reconhecer que nós nunca fomos aquilo que nós achávamos que éramos. Quando você olha para a bondade de Deus, você descobre o quão ruim você é. E é isso que está acontecendo com esse povo. Esse povo está inserido num tipo de cultura, num estilo de vida. E quando eles são encontrados pelo Senhor, essa cultura toda, todo esse padrão, esse estilo de vida é confrontado diretamente. Tudo aquilo que antes era certo, era familiar, agora está estranho. Lembra? Eu sou muito bom, mas se pisar no meu calo, agora já não pode ser assim mais. Não, eu não faço mal para ninguém, mas a Bíblia diz que você não tem que só não fazer o mal, você tem que fazer o bem. Se alguém me der um tapa na cara, eu vou embora. Mas a Bíblia diz que você tem que dar outra face. Se alguém pedir para mim caminhar 1 milha, eu caminho 1, mas a Bíblia diz que você tem que caminhar 2. Se a Bíblia diz, se alguém me diz que me dá a túnica, eu dou a túnica, mas a Bíblia diz que você tem que dar a capa junto. Então todo o padrão e todo o contexto é confrontado. Irmãos, isso que o Evangelho faz com o nosso coração. Isso é o que a gente chama de processo da conversão, meus irmãos. Se você não passou isso, meu irmão, você precisa ter um encontro com Jesus. Se você não teve esse conflito de padrões, de moral, de cultura dentro do seu coração, talvez a palavra não tenha chegado verdadeiramente aí. E Pedro faz questão de destacar que devido a esse encontro, eles não podem mais sentir vontade nesse mundo. Esse mundo precisa se tornar estranho. Esse mundo não pode mais ser o alvo do coração desses irmãos. Eles agora são estrangeiros nesse mundo. Irmãos, a história bíblica diz que Deus escolhe um povo para si. E esse povo o rejeita. E nós sabemos então que Jesus diz, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram ou o rejeitaram, né? Então o evangelho é levado até os gentios, que no caso somos eu e você. Então hoje nós temos acesso a Deus, e a Santa Ceia é uma evidência disso, devido ao fato de sermos encontrados pelo Evangelho.
Então hoje, para mim e para você, nós precisamos ter esse mundo como um lugar estranho. Nós precisamos ter esse mundo como um lugar estranho. E talvez o nosso grande dilema hoje, o mundo não está estranho para nós. O mundo está prazeroso para nós. O mundo está nos atraindo cada dia mais. Mas nós precisamos ser estrangeiros. Agora imagine comigo, esse povo. Imagine você descobrir de repente que você já não cabe nesse mundo. Imagina, de uma hora para outra, você ter o sentimento no seu coração que você está sempre deslocado num lugar que sempre foi comum para você. Imagina isso, meu irmão. É o que essa igreja, é o que esses irmãos estavam sentindo. O mundo já era tão estranho para eles, que eles se sentiam estranhos dentro de um mundo comum. Imagine você se sentir estranho dentro da sua casa. Imagine você se sentir estranho no meio da sua família. Imagine você se sentir estranho no seu trabalho. Irmãos, isso é ser crente. Isso é ser crente. É se sentir estranho nesse mundo. É se sentir diferente nesse mundo. É sentir que você não encaixa. É sentir que mesmo que aperta, não vai encaixar. O molde não é aquele. É como se você pega aqueles brinquedos educativos que tem um quadrado, um círculo e um triângulo. É como se você tentasse colocar o quadrado no triângulo. Não vai funcionar. Não foi para aquilo que foi criado. Você pode insistir, você pode fazer força, não vai encaixar. O molde já não é mais o mesmo. E esse povo descobre que agora eles são estranhos. Mas o que eu acho interessante é que eles são estranhos morando na mesma cidade, morando na mesma casa, possuindo a mesma família, tomando café com as mesmas pessoas, trabalhando no mesmo lugar, convivendo com o mesmo ciclo de pessoas, mas são estranhos. Mas se tornaram estranhos. Já não é mais como era antes. Tudo mudou. Mas estamos ainda nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, mas tudo é diferente a partir do dia que Cristo encontra o coração de alguém. Tudo precisa ser diferente. E eles agora são forasteiros numa terra conhecida. Eles são estrangeiros no lugar das suas raízes. Aonde quer que eles passem, eles sempre serão estrangeiros, porque a pátria deles já não é mais aqui. Porque o destino final da caminhada já não é mais aqui. Talvez você está se perguntando: tá bom, irmão Caio, mas aonde você quer chegar com essa mensagem? Eu quero chegar no desafio. Nós somos estrangeiros nesse mundo, mas não podemos sair dele. Esse é o desafio. Essa é a mensagem de hoje. É permanecer aqui sendo um estrangeiro. Saber que eu sou um estrangeiro é fácil. Saber que fui achado pelo Senhor é fácil. Saber que tudo já não está igual é fácil. Mas o desafio é permanecer aqui sendo um estrangeiro. E essa é uma missão nossa, meu. Sabe o que
Pedro quer que essa igreja entenda. Eles continuam nesse mundo, mas já não pertencem a esse mundo. O evangelho te tira, não te tirando. O evangelho te arranca desse mundo, ao mesmo tempo não te arrancando dele. O evangelho, ele te distancia desse mundo, mas ao mesmo tempo te mantém extremamente perto desse mundo. Esse é o desafio da igreja da Ásia, ser estrangeiro sem sair desse mundo. Viver como se tudo fosse diferente, permanecendo num lugar onde tudo é igual. Ter o coração completamente mudado, a mente, a cosmovisão totalmente mudada, permanecendo num lugar igual. Porque nós temos a ilusão de que quando nos convertemos, até a nossa casa muda. Tem uns pregadores que dizem que até a pessoa fica mais bonita. Irmão, nada muda. Nada muda. O que muda é aquilo. O trabalho é o mesmo. As pessoas são as mesmas. A família é a mesma. O gosto da comida é o mesmo. Esse é o desafio, meu irmão. De permanecermos estrangeiros, onde tudo é igual. Onde parece que nada mudou, mas ao mesmo tempo tudo dentro de nós foi mudado. Esse lugar não é mais o nosso lugar, mas ainda estamos aqui. Não podemos simplesmente estalar o dedo e sumir desse lugar. Seria tão bom, irmão, se assim que nós convertermos, nós pudéssemos ativar um modo na qual a gente já iria para o céu de uma vez e viver a glória de Deus. Mas essa não é a realidade. A realidade é que nós precisamos permanecer aqui até o dia do desejo do Senhor Jesus Cristo, em que nós venhamos partir. E o desafio é permanecer aqui como alguém que foi encontrado. Porque permanecer aqui com o coração de quem não foi encontrado é fácil. Não é desafio. Desafio é permanecer estrangeiro nesse mundo. Irmãos, existe um drama nessa igreja. Eles não pertencem mais a esse mundo, mas eles precisam viver aqui. Isso é um drama para o cristão, irmão. Isso é algo que corrói o coração do cristão. É saber que a pátria dele, é a esperança, a recompensa, a glória dele não está nesse mundo, mas ao mesmo tempo ele está preso a esse lugar. Irmãos, nós não vivemos, irmãos, pelos anos que a gente vai passar aqui, irmão. Nós vivemos para um dia, irmão. Eu prego esse sermão nessa noite, meu irmão, para um dia, o dia da minha morte. Nenhum outro dia é importante, irmão. Nenhum outro dia vai valer o esforço de uma vida. Nós vivemos a nossa vida inteira por causa de um dia. É o dia que encontraremos com o Senhor. É tudo por causa desse dia. É tudo para esse dia. Todo o preparo, toda a busca, toda a vida com Deus, toda a intimidade, todas as lágrimas, todas as lutas, é por causa de um dia. Nós vivemos a luta dos estrangeiros. Não somos iguais, mas ao mesmo tempo somos. Somos diferentes de todos, mas vivemos num ambiente comum. A nossa maior batalha como cristão, irmão, é glorificar a Deus nesse mundo. Nosso maior desafio. Por que, irmão, Caio, é um desafio? Porque nós somos tentados, irmãos, a de alguma forma nos achegarmos e nos amoldarmos a esse mundo, em busca de aprovação, em busca de satisfação, em busca de honra,
em busca de glória. Nós somos tentados a negociar aquilo que foi feito em nosso coração, por causa de um ambiente na qual nós somos estrangeiros. Nós somos tentados, irmãos, a voltar a ser igual ao que nós éramos antes. Tamanha dificuldade é ser estrangeiro nesse mundo. Nós corremos o risco de entrarmos nos extremos, de sermos desagradáveis. Mas de ser desagradável, irmão, não é aquele crente que prega o tempo todo, não, tá? Esse crente não é desagradável, não. Desagradável, irmão, são aqueles que afirmam a fé, mas não vivem de acordo com ela. Esses são desagradáveis. Nós corremos o risco de nos tornarmos assim, irmão. Nos passarmos como estrangeiros nesse mundo, mas não vivermos como os estrangeiros nesse mundo. E nós corremos pelo outro extremo, é sermos perseguidos, porque somos estrangeiros nesse mundo. Porque não há como servir a Jesus de todo o coração e permanecer nesse mundo sendo aplaudido. Alguém chegou a dizer que o discurso de Jesus não era de um homem gente boa, porque eles não crucificam homens gente boas, eles crucificam ameaças. Jesus não foi crucificado por causa de um discurso inclusivo e acalorado. Jesus foi crucificado por causa da sua fidelidade a Deus. E ele disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então nós somos tentados nessas duas áreas, a nos passarmos como estrangeiros, mas não vivemos como estrangeiros, porque sabemos que há um desafio para nós vencermos, ou irmos para o outro extremo, ao qual nós desejamos viver como estrangeiros, nos esforçamos, lutamos, mas somos perseguidos, e talvez a perseguição se torne tão grande, que nós acabamos negociando a obra que foi feita em nosso coração. Pedro está lidando com uma igreja que tem a sua vida sob risco, meu. Aqui existia uma perseguição forte. Por isso Pedro precisa que a igreja entenda que eles não são desse mundo. Meu irmão, eles são estrangeiros. A sua história não acaba aqui, meu irmão. A sua história não é para esse mundo. A nossa história não é para cá. Quando Deus, nas linhas da eternidade, escreveu a nossa história, Ele não estava esperando que ela terminasse aqui. Aqui é um pequeno detalhe. Como Paulo diz, né? Que o presente sofrimento, as tribulações, as dores, nem se comparam. Nem se comparam, meu. E Pedro, ele vai justificar porque eles são estrangeiros agora. Verso 2 para a gente finalizar. Eleitos, novamente, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro diz que a nossa eleição é baseada, irmãos, eleição significa escolha, em 3 pontos. E nós precisamos ter isso no nosso coração, isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. Primeiro, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Irmãos, nós somos frutos da vontade de Deus. Você precisa entender isso. Vou repetir. Você é fruto da vontade de Deus.
Você não é fruto da vontade de nenhuma outra criatura nessa terra. Você é fruto da vontade de Deus. Agora, por que Pedro precisa que esses irmãos entendam isso? Por que é tão importante para a igreja entender que ela é fruto da própria vontade de Deus? Porque eles estão passando por perseguições. E se eles são frutos da vontade de Deus, o que eles precisam entender? Se nós somos um fruto da vontade de Deus, as perseguições também estão debaixo do plano divino para nós. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Porque se você é um curioso da Bíblia, você vai ler que a Bíblia nunca manda um cristão se desesperar no meio das tribulações. Você nunca parou para se perguntar por quê? Porque quando alguém está desesperado do nosso lado, passando alguma tribulação, a gente fala assim, não, eu entendo a pessoa está desesperada. Mas a Bíblia nunca diz isso. Será que isso é uma coincidência? Claro que não, irmão. É porque até mesmo as perseguições e tribulações fazem parte daqueles que são fruto da vontade de Deus. Perseguições e tribulações não são motivo para você sair da igreja. Não é justificativa para você sair da igreja. Se você entender que você faz parte, que você é fruto da vontade de Deus, você não vai sair, irmão, um dia que a luta bater na sua porta. Por isso que a igreja precisa entender isso. Eles são frutos da vontade divina. Pedro está alertando para eles que a fé em Cristo pode ser um desafio muito grande nessa terra. Eu queria poder dizer para você aqui, meu irmão, que você vai entregar sua vida para Jesus e você vai se converter e vai ser as mil maravilhas. Mas eu vou dizer para você, não vai ser, irmão. Você vai enfrentar muitas lutas, muitos desafios, muitas tribulações. Você vai chorar muito, vai derramar muita lágrima, vai perder muito da sua vida, meu irmão. Lá na frente vai valer a pena, irmão. Mas faz parte da vida cristã, irmão. E uma igreja que não entende isso é uma igreja que não consegue enfrentar as tribulações. Uma igreja que vive e sonha com o evangelho sem lutas é uma igreja que está prestes a cair. Eles são fruto da vontade de Deus. E a vontade de Deus inclui tribulações e perseguições contra a nossa vida. Segundo, eles são eleitos pela santificação de Deus. O que é a santificação, irmão? É a obra separadora de Cristo. Foi falado aqui hoje de manhã pelo Marcos Paulo. Irmãos, há um corte do Espírito Santo que nos santifica. É um corte que nos tira desse mundo. O Espírito Santo, ele nos corta desse mundo, mas não de maneira geográfica. Você não converte e aparece em outro planeta. O seu coração é cortado desse mundo, mano. Isso é santificação. É quando o nosso coração, ele é convencido por Deus que somos estrangeiros nesse mundo. É quando o nosso coração olha para as coisas desse mundo e já não é mais seduzido por elas. Isso é a obra santificadora de Cristo. Isso é para a igreja, irmão. Isso é para mim e para você. E Pedro está dizendo para a igreja: vocês não querem abrir mão desse mundo, mas o Espírito Santo vai cortar vocês desse mundo. Talvez um dos nossos desafios seja quando a gente enxerga o Evangelho e descobre que essa separação é inevitável. Quando nós estamos cara a cara com Jesus e descobrimos, não dá mais. Vou ser cortado. Vou perder, vou abrir mão. Vou ter que mudar.
E para a gente finalizar, Pedro fala também de uma eleição para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Você não foi fruto da vontade de Deus à toa. Você foi fruto da vontade divina para viver uma vida de obediência ao Senhor. Só por isso. Não tinha nenhuma virtude em mim e você. Ainda não tem não, tá? Não tinha e não tem. Mas fomos frutos da vontade dele, com um único objetivo: vivermos obedientes. E Pedro destaca a aspersão do sangue de Cristo. Por quê? Porque é impossível obedecermos a Jesus sem o sangue do próprio Cristo sobre nós. Irmãos, nós vamos ceiar hoje. A ceia não é só um memorial. A ceia é uma prova de que sem Jesus você não vai obedecer. Como é que ele fala com Pedro? Se você não comer de mim, não beber de mim, você não tem parte comigo. Nós precisamos do sangue de Jesus sobre nós. Senão você vai falhar na primeira esquina. Senão quando você sair ali, você já está perdido. E Pedro entendeu isso. A obediência só vem pela ação do sangue precioso de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus. Tem um pensador que tem uma frase, eu até anotei que eu gostei muito, ele diz assim: só é feliz aquele para quem o mundo inteiro é como um país estranho. A nossa verdadeira felicidade, ela será descoberta quando nós entendermos que somos estrangeiros nesse mundo. E em um determinado tempo, que eu não sei qual é, nós estaremos voltando para casa. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu grande amor. Obrigado porque o Senhor nos encontrou. Pai, que possamos entender que não somos daqui, Senhor. Que vivemos nesse mundo como estrangeiros, mas que um dia reencontraremos o Senhor para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Deus continue abençoando a vida do Caio. Palavra abençoada aos nossos corações. E se você quer uma indicação de um livro muito bom para ler, compre lá O Peregrino, de John Bunyan. Você vai ver o que é a vida de um forasteiro. Somos atraídos a todo tempo, mas permanecemos com a nossa esperança, nosso olhar fixo em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Quero convidar os diáconos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quanto menos pessoas andar, movimentar, melhor. Somente os diáconos nesse momento. Quero convidar também o louvor a estar aqui para nós louvarmos o nome do Senhor. Nós vamos ler o texto da ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 da palavra do Senhor. Enquanto os diáconos estão aqui organizando o louvor, Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Presta atenção que esses 3 versículos que nós lemos, Paulo vai relatar acerca da ceia, principalmente no versículo 24 e 25. Ele relata dizendo que a ceia, que nós precisamos partilhar a ceia, comer do pão e beber do cálice, como memória do Senhor. Ou seja, a Santa Ceia é um memorial, aonde nós relembramos o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário por nós. Quando nós estamos olhando para trás, um ato de memória, com tão grande mão forte o Senhor nos alcançou. Essa memória precisa estar agora no seu coração. O que Lamentações capítulo 3 versículo 21 nos diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que o Caio acabou de pregar. O que nós precisamos trazer à nossa memória? A esperança. Então, o primeiro olhar para nós tomarmos a ceia é lembrarmos, olhar para trás e lembrarmos do sacrifício de Cristo que Ele fez por nós e como Ele nos arrancou com a mão forte. E o texto vai continuar: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Para onde que precisamos olhar? Agora, não somente olhar para trás, mas também olhar para frente, porque a mensagem que pregamos é até que Ele venha. O Caio acabou de ministrar isso. A nossa esperança está no céu, a nossa esperança está em Cristo. E o texto vai continuar: por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí no verso 28 ele vai dizer: examine-se pois o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Aonde que nós temos que olhar também hoje? Para dentro de nós. Examine-se. Cada um aqui vai dar conta a Deus da sua vida. Eu não posso fazer o autoexame pelos irmãos do louvor. Eu não posso fazer o autoexame por você. Eu não posso detectar aqui quem pode e quem não pode ceiar. Você olha para dentro de você, como é a sua vida, como é o seu cristianismo, como você caminha com Deus, como você anda com Deus. Examine-se. Então a gente olha para trás, lembrando da esperança que Cristo realizou, aquilo que Ele fez por nós. A gente olha para frente porque sabemos que tem uma esperança até que Ele venha. E a gente olha para dentro de nós, examinando o nosso coração. Aí o texto continua: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que estava falando o quê? Discernir o sacrifício, discernir a igreja, discernir o corpo de Cristo. Ele está falando que nós precisamos também olhar para o nosso redor. Então, quando a gente vai tomar ceia, a gente precisa olhar para 4 lugares: para trás, de onde Cristo te tirou; para frente, porque Ele vai voltar para te buscar; para dentro do seu coração, e sabendo que você está em paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E a gente olha ao redor: como está a sua comunhão na igreja? Você congrega só no domingo, você participa dos trabalhos, você é uma bênção aqui. Então você aprende a olhar ao redor, e assim você está apto para tomar a Santa Ceia. E o texto diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Nesse momento de renovação de aliança, renovação dos nossos votos, estaremos afirmando que a nossa esperança viva é Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta: sua esperança como forasteiro nesse mundo está na vinda do nosso Senhor? Amém. Se não está, amém também. Cuidado com o cristianismo raso, frio, sem Deus. Israel foi bombardeada ontem pelo Irã. Guerras e rumores de guerras. Não sabemos a hora que o Filho do Homem virá. E isso precisa trazer temor no nosso coração. Como está a sua vida? Partilhe desse momento. Toma a ceia do Senhor, sabendo que quando Jesus voltar, eu vou tomar a ceia das mãos do próprio Deus. Amém? Quero convidar Diácono Hélio, Diácono
Duda, cada um pegue uma bandeja, por favor. Diaconisa Mirna, pode pegar outra bandeja, em nome de Jesus. A diaconisa Silvia vai orar consagrando esse alimento espiritual. Os diáconos vão erguer a bandeja e nós vamos consagrar ao Senhor esse momento, em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu entrego, Pai amado, esse alimento nas tuas mãos, ó Pai. Eu entrego cada vida que vai tomar, que vai participar da Santa Ceia nesta noite, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a palavra do Senhor foi pregada aqui nesta noite. Cada um examina a si próprio, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu consagro esses alimentos ao Senhor, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, pode servir. Nós vamos adorar o Senhor com essa esperança. Somos forasteiros e Jesus vai voltar para nos buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Se a sua esperança está em Cristo, cante. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Olha a pregação. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, O Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. A nossa esperança está na volta do Senhor. Como forasteiros desse mundo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, porque nessa verdade nós cremos, vivemos e existimos. Louvado seja o teu nome, Pai, porque temos o privilégio nessa noite de renovar a nossa aliança com o Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa esperança está no Senhor, ó Pai. A nossa esperança é o Senhor, ó Deus. Quantas vezes nos sentimos, ó Deus, fora do lugar, quadrados, por professar e seguir ao Senhor. Mas isso não é um ruim sinal, isso é um bom sinal, que estamos caminhando na contramão desse sistema. O mundo jaz no maligno. E
nós louvamos o Senhor porque não é todos os lugares que nos cabem, não é todas as conversas que nós participamos, não é qualquer tipo de ambiente que nos agrada, que nos cabe. Nós louvamos ao Senhor porque em breve o Senhor virá nos buscar. Essa é a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Com temor e tremor oramos para que o Senhor santifique pelo sangue do Cordeiro, para que vivamos uma vida em obediência ao Senhor. Eu sei que o Senhor não nos escolheu para que vivamos uma vida somente de religiosidade. O Senhor nos chama para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Deus, e nós te glorificamos porque, apesar das aflições, das lutas, das injúrias, das dificuldades, do sistema estar contra nós, estamos firmados olhando para Ti, aguardando do céu o Salvador, aquele que virá nos buscar. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja. Oh Deus, nós não somos como aqueles que estão sem esperança, nós somos como aqueles que cantam a esperança, que vivem a esperança, que pregam a esperança, que aguardam ansiosamente a vinda do Senhor. Essa é a nossa esperança, Deus, e nós te exaltamos por isso. Você pode levantar o elemento nas suas mãos e agradecer ao Senhor pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, comeu pão, partiu o pão, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos dizendo: fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comamos todos. Aleluia. Renova a nossa aliança, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice também, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Vou convidar meu irmão Vinícius que ore e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, a tua igreja te louva, a tua igreja te exalta, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício, Senhor. O sangue, Senhor, derramado naquela cruz que nos traz paz com o Senhor, ó Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos comprado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter sido entregue, Senhor, naquela cruz, derramado o teu corpo, o teu sangue, Senhor, em favor da tua igreja, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos peregrinos, nós somos eleitos, ó Senhor. Nós estamos neste mundo de passagem, Senhor, e as aflições não podem nos parar, ó Pai amado, porque nós temos a esperança de encontrarmos com o Senhor naquele grande dia. E ouvido, Senhor, vinde benditos do meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigado por tão grande perdão, Senhor. Ó Deus, toma a tua igreja em tuas mãos. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Fortalece a tua noiva, Senhor, derramando a tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. E nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor, por este momento maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma vez? Vamos celebrar o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se
3 pessoas. Você não é daqui. Você nasceu de novo. Só a presença de Deus te enche. Só a presença de Deus te satisfaz. Oh, aleluia! Estamos olhando para aquele que virá nas nuvens. Estamos com um olhar fixo no Senhor. A nossa esperança é Cristo. É Cristo, é Cristo. Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos ansiosos para encontrar com ele nos ares. A nossa esperança é o Senhor, oh Deus. Agradeça a ele por essa bênção. Quando Jesus foi assunto aos céus, os homens estavam olhando no Monte das Oliveiras, olhando para cima. Vem 2 varões, os anjos, e diz assim, ó, olha aqui para mim. Eles estão olhando Jesus ser assunto aos céus, depois de 40 dias aparecer ressurretos, mostrando provas incontestáveis que ele estava vivo. E os homens estão olhando. Aí veio 2 anjos e disseram para aqueles homens: o que vocês estão olhando subir? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer em glória. Nós pregamos o Cristo que subiu, mas nós estamos anunciando que ele virá. Essa é a nossa esperança. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todos aqueles que têm a esperança na vinda de Jesus, está aguardando a vinda de Cristo desde agora e para sempre. A igreja diz: aplauda ao Senhor, está encerrado. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar